Amém, meus amados? Nós já louvamos, já adoramos ao Senhor. Agora vamos para a parte do alimento, né? O que alimenta o nosso espírito é a palavra de Deus, a palavra da graça. Amém? Então, meus amados, como eu disse aos irmãos desde o princípio, desde o início dessa live, o tema que eu trago para os irmãos chama-se Os Segredos que Estavam em Oculto dos Séculos, das Gerações, ok? E eu quero dizer que, antes de qualquer coisa, nós estamos nesses dias atuais contemplando algo da parte de Deus, porque não pode proceder do homem, porque todas as coisas foram feitas por Ele, para a glória do nome dEle. E nós cremos através das palavras do Senhor que nada acontece nessa vida, né? Nada acontece nessa vida, neste mundo, sem a concessão do Senhor. Amém, meus amados? Então é notório o que tem acontecido ultimamente dentro do seio da igreja, porque para os ímpios que não têm informação, que não têm um espírito, para esses nós entregamos ao Senhor, mas o que importa, o que é importante e relevante para a igreja de Cristo na terra, isso nós precisamos, como verdadeiros examinadores da palavra, da Escritura, nós precisamos dar ouvidos ao que o Espírito Santo está fazendo. Mesmo que isso venha a trazer um desconforto para os nossos corações, porque o ser humano em carne e sangue, o ser humano, o homem, ele gosta, a carne ela gosta de folgar. Ela gosta de estar no lugar onde ela está se sentindo bem, onde ninguém lhe incomoda, nem o próprio Deus lhe incomoda. Eu quero ficar aqui, né? Deixa eu ficar aqui nesse cantinho, ninguém me incomoda, eu não quero nada novo, para mim aqui tá bom, né? Mas quando nós passamos por algumas experiências na vida, né? Eu sempre orei ao Senhor, pedindo para que Ele me levasse para que Ele pudesse, né? Porque Ele pode todas as coisas. E o Senhor disse que quando você pede sabedoria a Ele com sinceridade, Ele lhe dá. O problema é que o ser carnal não estamos prontos, não temos estruturas para receber verdades que vêm direto do Espírito Santo. E quando essa verdade vem, quando é Deus que vem revelar verdades para os teus escolhidos, né? É como se fosse uma descarga elétrica que você não queria, sabe que aquilo ali é ruim, vai lhe matar. E Deus, para nos ressuscitar nele, Ele tem que matar algo em nós, nem que seja o nosso orgulho. Então Deus, na tua santa e soberana vontade, Ele está liberando algo, liberando uma palavra, que para muitos que estão no seu cômodo, né? Na sua vida de comodidade, né? E não tem coragem de romper para crescer em Cristo, porque a luz da palavra está escrito que nós devemos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Não é para ficar estagnado. É para nós continuarmos crescendo, porque o rio de Deus são rios profundos. Alguns que trazem até jargões, você está nas águas rasas, então sai das águas rasas e profunde. Mergulhe nas águas profundas de Deus, porque os rios de Deus são insondáveis.
Então, quanto mais você busca, quanto mais você examina, mas o Senhor te dá revelações, e a responsabilidade é sua, que se o Espírito Santo lhe diz algo, você também, e você entendeu o que o Espírito Santo lhe falou, você tem a responsabilidade de dar uma resposta para Deus. E quando é Deus que está falando, não é o emocional, mas Deus é Deus de lógica, Deus é imparcial na sua verdade. Ok? Então, o tema que eu trago sobre os segredos que estavam aí ocultos dos séculos das gerações, muitos pensam erroneamente, sem a luz da palavra, que esses segredos ainda vão acontecer. Mas os segredos que estavam ocultos esses segredos foram revelados aos santos do Senhor. Agora eu lhe pergunto, quem é você? Você é o santo do Senhor ou você será? Nós precisamos nos posicionar até diante de Deus no que nós somos. Não é? Então nós como igreja, Cristo, corpo de Cristo, porque a igreja é onde o Espírito Santo habita. Nós cremos e já sabemos, e não precisamos ficar repetindo isso muitas vezes, mas só que é para nós nos situarmos que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus habita dentro de você. Você é a morada definitiva do Espírito Santo. Nunca esqueça disso. Não deixe ninguém roubar isso de você. Não confunda alhos com bugalhos. Ok? Então nós como igreja de Cristo somos igrejas sem paredes. Ok? Nós atravessamos por séculos presos, né, debaixo de preceitos, de preceitos elementares e cheios de rudimentos da doutrina de Jesus de Nazaré. Ok, meus amados? Então são muitos anos no sistema religioso tradicional, ministrados por ensinamentos da maioria esmagadora, são ensinamentos extrabíblicos. Então, porém, o texto nos diz que nós devemos, de glória em glória, de fé em fé, devemos ouvir a palavra, porque a fé vem de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ouvir. Porque quando o Espírito Santo fala, o homem ele tem a obrigação de ficar calado. Nem que isso venha a contrariar toda a sua vida tradicional. Nós sabemos que o mundo está cheio de sofismas. O que significa sofisma? Deus ele fala, eles mudaram a verdade de Deus pela mentira e fizeram da mentira uma verdade. Isso vem atravessando séculos, desde antes de Jesus. Desde o princípio, o Senhor vem exortando primeiro ao povo de Israel através do profeta Oséias. Em Oséias 4,6 diz, o meu povo, Oséias, vai lá e diz para Israel que eles estão errando por falta de conhecimento. E por quanto tempo nós temos que chegar diante dessa palavra e o Espírito Santo dizer, você está errando por falta de conhecimento. Jesus ele chega para os fariseus hipócritas. Em João 8,32 diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Eles não queriam conhecer a verdade. Eles estavam diante do Messias prometido e eles não enxergavam isso. Diziam que Jesus veio para perturbar a fé da tradição judaica. E Jesus, diante deles, Jesus veio para cumprir o que eles não conseguiram cumprir de forma alguma. Meu Deus! Então, Moisés, o líder de Israel, ele recebeu uma palavra direta de Deus em Deuteronômio 29, que Moisés ele transmitiu essa mensagem para o povo de Deus. Deuteronômio 29 vai dizer assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ok?
as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, né? Porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei, né? Então nós já temos uma observação aqui que Moisés não estava falando para o povo gentio, estava falando para Israel, né? Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Esta lei aqui mencionada significa a lei de Moisés, a lei dos sacrifícios, né? Então, Moisés estava transmitindo, debaixo do pacto da antiga aliança, ok? Sabemos que a lei de Moisés, sobre coisas ocultas, que são pertencentes a Deus, sabedorias ocultas, revelações, conhecimento, que só pertencem a que estavam guardados em Deus. As coisas encobertas estão guardadas em Deus, né? Ok? Moisés estava transmitindo debaixo desse pacto que existem certos pontos na palavra que somos limitados. Nós somos limitados, meus amados. E que é difícil de compreender. Não sabemos tudo. Não somos obrigados a conhecer tudo, a menos que o Espírito Santo nos revele. Ok? Mas já debaixo da lei havia coisas encobertas em Deus. Você sabia? Já haviam coisas encobertas em Deus por serem pertencentes somente a Ele. Né? Todas as coisas pertencem a Ele. Embora o oculto e o escondido está patente aos olhos do Senhor. Nada está em oculto diante de Deus. Né? Então vamos ler o que Paulo diz em 1 Coríntios 13, 9 e 10. Ok? 1 Coríntios 13, eu estou abrindo textos, ok? Estou abrindo textos. Vamos começar a abrir textos agora. 1 Coríntios 13, 9 e 10. O apóstolo Paulo vai dizer assim aos coríntios: porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, olha aí, o que é imperfeito será extinto. Nós sabemos que o perfeito aqui é Cristo. E o imperfeito era a lei de Moisés. Ok? Com olhos iluminados já posso detectar essa mensagem aqui. Já sei do que o apóstolo Paulo está falando, mas tem muito que não compreendem isso. Ok? Sabemos que o perfeito amor revelado aos nossos corações é Cristo. Ok? Mas o que acontece quando olhamos no ângulo? Quando nós olhamos no ângulo da graça, do lado de fora, sem lei, sem fermento, sem a letra que mata, que é a lei de Moisés, contexto ali, a letra mata era a lei, o ministério de morte escrito em pedras, era a lei de Moisés que matava, ok? Esse é o pleno entendimento. Mais uma vez, o que acontece quando olhamos no ângulo da graça, do lado de fora, sem a lei, sem o fermento, sem a letra? Lendo em Hebreus 1, 3 e 4, nós temos uma revelação ali para a gente. Leia lá na sua Bíblia, se você tiver com a Bíblia perto de você, né? Porque tudo interessa se for através da palavra. Aqui não estou trazendo doutrina de homens, nem dogmas. Não estou forçando o texto, não estou engessando a sua mente. Estou apenas lendo, ok? Estou apenas expondo textos. E isso é o que o menos é feito. Se preocupam tanto em campanhas de campanhas e campanhas e se esquecem da verdade, da palavra, da escritura exposta, ok? Da exposição escriturística. Por isso que o povo morre por falta de conhecimento. Ok?
Hebreus 1, 3 e 4 vai dizer, ele quem? Ele aqui está em letra maiúscula. Ele é Cristo, ok? Ele, posso dizer Cristo, que é o resplendor da glória e a imagem o que? Exata. Ele é a imagem exata do teu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos nossos pecados, para você aí que ainda acha que é um pecador e você está pecando por não ter conhecimento, né? Erras por não examinar as Escrituras, porque se Cristo ele veio como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, não sei por que você se acha pecador, porque você, o que nós temos, né? Quando Deus, o texto de 2 Coríntios, ele diz que assim como o pecado entrou no mundo, sabemos que foi por meio de Adão, e com o pecado a morte, quer dizer, estávamos presos no pecado, condenados por causa do pecado de Adão, e com o pecado a morte espiritual, nós estávamos presos espiritualmente, porque antes não estávamos. Mas em Adão nós ficamos retidos, né? Então, também entrou, a salvação também entrou por um, e nós sabemos que foi por Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, que foi enviado por Deus para tirar o pecado do mundo. O que nós temos não é o pecado original de Adão, nunca, jamais. Isso não é ensinado, irmão. Tem gente que anda com a mente cheia de fortalezas, né? Porque está sendo ministrado que está cheio de pecado. Isso é uma heresia. Se Jesus de Nazaré, ele arrancou o pecado do mundo, que tem você de ser taxado de pecador? Uma coisa é nós termos defeitos, imperfeições e defeitos na carne. A nossa carne se tornou enferma por causa do pecado de Adão, sequelas. Ok? Mas Deus, em Cristo, na carne de Cristo, ele condenou o pecado na carne pura de Jesus. Ok? Nós somos perfeitos no Espírito, é no Espírito. Tudo que Jesus fez na cruz do Calvário, a sua morte, o seu sangue derramado, todo o sacrifício foi para promover salvação no seu Espírito. É o seu Espírito que está pronto, é o seu Espírito que está perfeito diante de Deus, não é a sua carne. A carne é inimiga de Deus, a carne ela vai voltar para o pó. O destino de toda a carne é voltar para o pó, meu querido. Do pó vieste, para o pó voltarás. Deus está falando da carne, que é perecível. Mas o teu espírito volta para Deus. É o seu espírito que está perfeito diante de Deus, por meio do sacrifício de Cristo. Não é pelos meus e pelos seus, é por isso que é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé. E essa fé é um dom de Deus, não é dom meu nem seu. É um dom de Deus manifestado no teu coração, para que você creia no sacrifício de Cristo, na mensagem da cruz, para que creiam no meu Filho, diz o Senhor. Ok? Então, Hebreus 1, 13 e 4, ele vai dizer, ele é que é o resplendor da glória, a imagem exata do seu ser, sustentando tudo o que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado, olha aí, a purificação dos pecados na cruz, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ah, meu Pai. Versículo 4, tornando-se tão superior aos anjos, quanto ao nome que herdou, é ainda mais excelente que eles. Abba, Pai. Amém? Então, meus queridos, nós sabemos, por meio da palavra, que a lei era sombra, era imperfeito. A lei era imperfeita. Ok? Era sombra. A lei era Cristo vindo por meio da sombra. E a sombra era a lei que apontava para o que Cristo iria fazer na cruz definitivamente. E depois do que Cristo fizesse na cruz,
consumasse na cruz, segundo João 19:30, está consumado, ali acabou, ali foi o fim da lei mosaica. E a partir dali se manifestou a graça de Deus em Cristo Jesus, o novo pacto, a lei do Espírito de vida, a lei do amor, ok? Então nós sabemos que por meio da palavra, que a lei era sombra, era Cristo vindo na sombra. Colossenses 2,17 vai dizer, esses rituais, quais rituais, meus amados? Os rituais da lei. Os rituais da lei são apenas sombra do que haveria de vir. E quem é que haveria de vir, meus amados? Senão Cristo vindo. A realidade, todavia, encontra-se em quem? Leia na sua Bíblia. Leia os textos, meus amados. Está claro, com olhos iluminados. Colossenses 2,17, esses rituais, quais rituais? Há uma forma de você ler a Bíblia e perguntar para ela, porque ela mesma responde. Né? Esses rituais, quais rituais? Os rituais da lei. São apenas sombra do que haveria de vir. Quem é que haveria de vir? Pergunta para a Bíblia. Quem é que haveria de vir? Jesus. Todavia, né? A realidade, olha aí, vírgula, todavia, vírgula, encontra-se em quem? Em Moisés? Não. A realidade, a imagem exata, encontra-se em Cristo. Colossenses 2,17. Ok? Então, vamos raciocinar. Declaro olhos iluminados. Né? Declaro o pleno entendimento em graça. Já que a lei era sombra e apontava, né, para aquele que haveria de vir, que é Cristo, e que ele já veio, né, e habita em nós, pela habitação do Espírito Santo, que ninguém se levante como árbitro. Ninguém se levante como árbitro contra você, querido. Você que já entendeu a revelação da graça, não permita que ninguém se levante como árbitro, que ninguém te julgue. Ok? Que ninguém lhe julgue. Por quê? Vamos ler em Colossenses 2,17, novamente. 17 e 18 agora. Né? O texto segue. Vou falar o 17 novamente. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Ponto. Não aceiteis que alguém seja árbitro contra vós, fingindo o que? Humildade ou culto de anjos, fundamentando-se em visões, olha aí, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Porque tudo isso aqui é carne, meu irmão. Esse negócio de visões é tudo carne. Não é do espírito, é carne, é emocionalismo. Né? Culto de anjos. Eu vi um anjo pairando. Estou vendo uma chave. Né? Estou vendo um anjo trazendo uma bandeja. E na bandeja tem uma chave. É a chave do seu carro. É a chave da sua vitória. Aí começa. Sai do entendimento. Né? Sai da linha. Né? Sai da linha do entendimento. Do pleno conhecimento, da exposição da Escritura, que é o que interessa, para entrar no ambiente das emoções, das fábulas, das visões, porque eu vi isso, eu vi aquilo, esse que eu te digo, diz o Senhor, e o Senhor tem uma palavra de exortação por Isaías, diga, ai daquele que diz que eu mandei dizer, o que eu nunca mandei dizer, e isso está cheio, esse que eu te digo, disse o quê? Tudo emoção, tudo do coração. A maioria esmagadora, Deus não falou, foi nada. É tudo emocionalismo. E quando o culto é fraco, é um festival de salarra súbria. Quer dizer, vira uma bagunça.
E agora, o que o Espírito Santo diz que Deus não é Deus de confusão. A manifestação do Espírito não é evidenciada em bagunça. Porque é isso que está acontecendo ultimamente, nos dias atuais. Estão fazendo como se o Espírito Santo fosse um idiota, porque só acontece idiotice. De gente que diz que é cheia do Espírito Santo. Isso é deplorável, né? Diz o Senhor, ai daquele que, é impossível que não venha os escândalos, mas ai daquele por onde envergonhar o meu nome. E o que mais tem se envergonhado nos dias atuais é o nome do Senhor. Então, meus amados, versículo 18 de Colossenses 2, não aceiteis que alguém seja hábito contra vós, fingindo humildade, ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. É tudo carne, é tudo do coração, tudo emocionalismo. Deus é Deus de lógica, Deus não é Deus de emoção. O meu Deus não é emocional, ele é imparcial. Então as dietas religiosas que eram sombras, as dietas religiosas segundo a lei antiga, que eram sombras, né, que tipificava Jesus vindo, que apontava para Cristo vindo, não é? Essas dietas religiosas, sacrifício, não é? Festa judaica, guarda-sábado, as ordenanças da lei de Moisés, meu Deus, tudo isso entrou em obsolescência. Tudo isso se tornou caduco, atrasado. Né? Todas estas coisas eram sombras, né, que o corpo de Cristo, né, projetava quando ele vinha. Quando ele vinha andando, né, no Antigo Testamento, caminhando. Né, caminhando. Ele estava caminhando para o Novo Testamento, se aproximando. E a lei estava servindo como um tutor, nos conduzindo a Cristo. A lei serviu de apontador. A lei era um tutor, uma espécie de... Toda a lei de Moisés era uma espécie de professor que estava preparando as pessoas para que recebessem o Rei da Glória. Né? Então veio a lei, Jesus ele vem, cumpre a lei, nos estabelece na graça, e agora debaixo da graça querem costurar a lei. Isso significa quando um homem que se diz que é de Deus, ele quer costurar a lei, está dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. São palavras duras. Eu falei que a ministração hoje é comida para crente. Né? O alimento é sólido para pessoas maduras. Para alguns já tem um entendimento, mas para outros é preciso, dói, mas passa. Dói, mas passa. Doeu em mim também. Eu relutei muito, meus amados. Eu relutei muito. Mas Deus está levantando, chamando, cortando na graça. Muitos. Nos 4 cantos do Brasil existem ministérios em graça, meus amados, que são tão felizes quanto as igrejas tradicionais, que se comportam como se estivessem debaixo da lei de Moisés. E isso é uma afronta contra o Espírito Santo. Né? É terrível isso. É muito complicado. Mas a gente vai tentando trazer à luz da palavra qual é a verdade absoluta de todas essas coisas. Embora não sabemos como convém, né? A nossa capacidade vem do Senhor. Entendeu? Então todas estas coisas eram sombras que o corpo de Cristo projetava quando ele vinha andando no Antigo Testamento, caminhando para o Novo Testamento. Agora que ele, Cristo, agora que ele chegou, ok? E nós o vemos, né? Já não precisamos mais da sombra, não precisamos mais da lei de Moisés, meus amados.
Não precisamos mais da sombra que apontava para ele vindo. Por que não precisamos mais da lei? Porque Jesus já veio. Jesus já veio, já cumpriu a lei, ele já aniquilou a lei na cruz, ele aniquilou o diabo na cruz. Jesus já removeu o velho, estabeleceu o novo, e nós não temos nada a ver com a lei de Moisés. Nós somos brasileiros, gentios. A lei de Moisés, ela foi determinada, predestinada, ordenada por Deus somente para os israelitas. Agora eu lhe pergunto uma coisa, você é israelita? Tem algum israelita aí nesse grupo? Não tem, querido. A lei já se cumpriu plenamente em Cristo Jesus, o ressuscitado, né? Só mais uma observação aqui. Olha, nós como gentios, nunca fomos resgatados da lei de Moisés, porque nós nunca estivemos debaixo da lei de Moisés, nem antes da lei, nem na lei, e nem depois da lei. Gentios nunca foram ordenados a observar a lei de hipótese nenhuma vírgula. Foram proibidos pelo próprio Deus de Israel. O povo de Israel, que era o povo escolhido de Deus para um propósito. Primeiro, a lei só foi para o povo de Israel. Depois que Cristo cumpriu a lei, então ele nos enxertou nessa videira. Porque Jesus, ele declara, eu vim para os meus, que é Israel, mas os meus não me receberam. Mesmo assim, por amor, ele foi para a cruz e cumpriu a lei. Então ele ele derrubou a parede de inimizade, de separação, que era contra nós nas ordenanças. As ordenanças diziam o quê? Que o povo gentil não podia cumprir lei. Era um povo sem lei, sem Deus. Perdidos no mundo, sem esperança. Era assim que o povo gentil era no tempo da lei. Assistiam tudo aquilo, mas não podiam cumprir. Então, vindo a plenitude dos tempos, Cristo, né, em nós, a esperança da glória, ele veio e rasgou o véu de alto a baixo. Agora não tem mais lei. Deus fez dos dois povos um. Somos todos agora povo de Deus. Nem os judeus têm autorização de Deus para cumprir lei. Porque a lei não é primeiro, não é mais nem para o povo judeu e nem para o povo gentil. Para que nunca foram ordenados. Agora você entende isso como, pastor Everson? Lendo. Você entende isso lendo, meu filho? É lendo. Não é falando salário subra o tempo todo. Se deixando levar por campanhas intermináveis. Por pagar preço. Deus diz, o meu povo erra por falta de... Porque não examina as sagradas escrituras. Como é que você quer conhecer? Como é que você vai conhecer a verdade de Deus? Você vai ter conhecimento de Deus se você não é uma pessoa que é entregue à leitura bíblica. Você é uma pessoa que é acostumada a dar glória a Deus, aleluia, para qualquer um travestido de pastor, travestido de apóstolo, que se levanta na sua frente. A qualquer um que você ouse questionar alguma coisa, ele lhe chama de soberbo. Não toque no ungido. Qual ungido? Todos nós somos ungidos do Senhor. Toda a igreja de Cristo na terra ungida, não é um ou dois, o Senhor nos ungiu. Somos todos selados com o Espírito Santo. A lei nunca foi ordenada aos gentios. Então, desde a vigência da lei de Moisés, os gentios eram estranhos. Os gentios que nos representavam, eu, como brasileiro, sou gentio. O que é gentio? É todo aquele que não pertence a Israel, que não nasceu em Israel. Todo aquele que não é filho de Israel é gentio, filho. Todo aquele que não é filho de Israel, que não nasceu na terra, no país de Israel, é gentio.
Então, isso cabe a nós também, como brasileiros, somos gentios. Para nos situar, porque espiritualmente já não somos mais, porque nós fomos juntados, né? Deus, ele fez dos gentios e dos judeus todos um povo só. Diante de Deus somos todos iguais. Acabou. Porque o que trazia inimizade, que nos fazia separação, era a lei. Mas não tendo lei, não tem mais parede de separação. Somos todos filhos agora. Espiritualmente falando, somos todos filhos, não há mais gentios. Éramos gentios da carne, no templo da lei, ok? Então, desde a vigência da lei de Moisés, os gentios eram estranhos às alianças, alheios às promessas, sem Deus e sem esperança no mundo, né? Isso está lá em Efésios 2:12. Efésios 2:12. Estáveis naquela época. Qual época? A época da lei do sacrifício, a vigência da lei de Moisés. Estávamos estáveis naquela época, sem Cristo, na lei de Moisés, sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Olha aí, tá vendo? Estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então nós concluímos o quê? Debaixo do conhecimento de que a lei, ela se tornou obsoleta, é no jornal velho, querido. Ninguém o julgue por comida e bebida, ou dia de festa, ou dia de lua nova, segundo as ordenanças oriundas, rudimentos fracos e pobres, rudimentos de obras mortas que eram ordenados no tempo da lei. Não somos obrigados a observar essas coisas, como gentios não. Ninguém o julgue por comida e bebida, ou dia de festa. Festa o quê? Festa judaica ou de lua nova, segundo os rudimentos oriundos da lei de Moisés. Ou seja, que ninguém o julgue, nem os judeus, nem os gentios, por não observar nada que seja oriundo da lei, por ou seja, me colocando, né? Para que ninguém me julgue por eu não observar, por eu não praticar, por não me submeter a estas exigências que eram oriundas da antiga lei de Moisés, que se tornou caduca, né? E caiu em obsolescência, se tornou jornal velho, rudimentos de obras mortas, rudimentos fracos e pobres que nunca aperfeiçoaram nada, nem na lei, e nem a depois da lei. Nunca aperfeiçoou coisa alguma. Né? Colossenses 2:16, 17. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis. Esse é o entendimento. O que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Isso aqui é coisa da lei. Né? Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. E a realidade já veio. A realidade é Cristo. Todavia encontra-se em Cristo. É Cristo em nós agora. A esperança da glória. Amém? Abba Pai? Então, em Colossenses, Paulo vai se referir à dieta dos judeus, que está em Levíticos, né? Nas proibições dos alimentos. Ela é lá em Levíticos, quando havia as proibições dos alimentos, mas nós estamos debaixo da graça, meus amados. Nós estamos debaixo da lei, para observar a lei, para ser conduzido pela lei. E para isso é um véu no rosto de muitos, nos olhos de muitos que não compreendem isso ainda. Se não for a manifestação do Espírito Santo para arrancar esse véu, não vão entender nunca. Não vão compreender o que Deus está fazendo no meio do seu povo. Ok? Então, se observam ou não essas coisas, que não sejam critérios que agregue a salvação em Cristo. Por que não pode ser critérios que agregue a salvação de Cristo? Porque a salvação é pela graça. Acabou. Assunto encerrado. Somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não é dom de vós, é dom de Deus. Não é por obras meritórias para que ninguém se glorie. Foi Deus que quis salvar. Foi o amor incondicional que quis salvar. Foi Deus. Não houve participação humana.
na salvação. Foi só Cristo na cruz. Amém, meus amados? Nem por dia de festa, né? Nem por lua nova, ou por guardar qualquer coisa da lei. Sábados e etc. Qualquer coisa que seja oriundo da lei. Oh, papai. Nada disso é critério de salvação. Então, ninguém, debaixo da graça de Deus em Cristo, na nova aliança, né? Nessa dispensação, na lei do Espírito de vida, é obrigado a observar tais práticas, meus amados. Ninguém é obrigado a observar a prática oriunda da lei, seja lá a natureza que for. Ok? Estamos na nova aliança. Ninguém é obrigado? Não. Mas por quê? Porque tudo da lei tem sido sombras, meu querido. Na lei eram sombras das coisas que haveriam de vir, porém o corpo que projetou essa sombra é Cristo. Amém, Gilmar Pacheco? Cristo agora está dentro de nós. Abba, Pai. Como? Pelo Espírito Santo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. É Cristo em nós. É o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Cristo é a esperança da glória. Amém? Cristo agora está dentro de nós. Não há mais sombras. A sombra acabou. Ele é a imagem exata de todas as coisas. Ok? Cristo já chegou e podemos vê-lo. Não precisamos mais das sombras. Está lá em 1 Pedro 1,20. Ok? Mas vamos pegar do 19. Mas foste, o que é que nós fomos? Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, vírgula, versículo 20, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em meu e em seu favor. Ok? Então esse foi o propósito de Cristo. A salvação já foi projetada por Deus desde antes da fundação do mundo, meu querido. Existe música que a gente ouve, meu pai, eu quis usar Moisés, mas Moisés pecou, e não sei o que, não conseguiu, não, já está predestinado. Desde antes da fundação do mundo, Deus predestinou que era Jesus que ia para a cruz. Não foi que Deus mandou Moisés e Moisés falhou, Deus mandou Josué, Josué falhou, e vai, Deus mandou Saul, Deus mandou não sei o que, Isaías, e eles falharam, e Deus não olhou para a terra, não viu ninguém. Ainda bem que Deus olhou para a terra e não viu ninguém que pudesse fazer isso, porque já estava predestinado desde antes da fundação do mundo, que o único que esmagaria a cabeça da serpente era ele mesmo. Era ele mesmo. Ele mesmo que se fez carne, né? Que participou de carne e sangue, segundo Hebreus 12:14. Então, quando Pedro fala nesses últimos tempos, né? Esse foi o propósito de Cristo, a salvação já foi projetada por Deus desde antes da fundação do mundo, né? Então, quando Pedro, né, ele fala nesses últimos tempos, foi no conceito em que ele vivia antes da destruição do templo, ok? Antes da destruição do templo, no ano 70. Né? Então, o que acontece nos dias atuais, meus queridos? Nos dias atuais, nesses dias atuais em que vivemos, nós, gentios, debaixo da revelação da palavra da graça, ok? Salvos por graça, sem barganha, né? Sem fermento, sem eu pagar preço, mas debaixo da misericórdia de Deus, abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Né? Primeiro Moisés falou aos judeus. Primeiro Moisés ele falou para os judeus. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Estava falando da lei.
Estava falando para os judeus, não era para nós, né? Ele estava falando para nós. Ele estava falando para os judeus, para o povo de Israel, para quem estava debaixo da lei, para que cumprissem, né? Cumpramos todas as palavras desta lei, a lei de Moisés. Foi a lei determinada somente para um povo exclusivo. A lei foi dada por Moisés, mas a graça, né, e a salvação foi dada por Cristo. Você está debaixo da graça ou você está debaixo da lei? O que é que cabe a nós agora? E agora em Colossenses, esses mistérios que estiveram em oculto dos séculos das gerações, Deus revela aos seus santos. Quem são os santos? Quem são os santos? Meu amado Paulo Neves, Lucimar Alves, Gilmar Pacheco, quem são os santos? Quem são esses santos aqui que o apóstolo Paulo está se referindo? À luz da contextualização, ok? Dentro da real contextualização. Não é? Esses mistérios que estiveram em oculto dos séculos, das gerações, que Deus revela aos seus santos. Quem são os santos? Os santos é os que estavam debaixo da lei? Ou os santos é os que estão debaixo da graça? Em via de contextualização, é claro que os que estão debaixo da graça, né? Não é, meus amados? Colossenses 1, 26 e 27. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que esteve oculto durante os séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, os que não são judeus, aqui, querido, aqui, ó, versículo 27, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprouve dar a conhecer a quem? Aos gentios. Os que não são judeus são gentios. Ok? Aprove, agradou a Deus dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério. Isto é, que mistério é esse? Cristo em vós. Olha aqui, a esperança da glória, meu querido. Não é Moisés. Oh, meu Deus. Pastor, o senhor aprende isso como, pastor? Lendo. Lendo, meu filho. Aprendo isso lendo. A gente aprende lendo, pessoal. Tem que ler. Ok? Agora, na nova aliança, depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus, Deus revelou, depois da morte, Cristo precisava consumar todas as coisas, cumprir todas as coisas nele, estabelecer a graça. Aí sim, agora ele vem e revela os segredos que estavam em ocultos, né? Olha aqui, ele revela o mistério que esteve oculto durante o século das gerações, mas agora foi revelado, agora na graça. Foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, olha aí, aprove, se agradou. Foi da vontade de Deus dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério. Deste mistério. Qual mistério? Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ok? Agora na nova aliança, depois da morte e ressurreição de Cristo Jesus, Deus revelou aos seus santos. Então Deus quis fazer conhecer esses mistérios entre os gentios, que sou eu e você. Quem são os gentios? Eu e você. Os escolhidos, os eleitos, os predestinados. Meu amado, existem segredos ocultos que Deus só pode revelar a você se você sair da lei. Amém? Deus quis fazer conhecer esses mistérios entre os gentios, os que não são judeus,
as riquezas da glória desse mistério. Né? Que mistério é esse, pastor? Que mistério é esse, irmão Everson? Cristo em nós, a esperança da glória. Esse é o mistério. O Espírito de Deus habitando no vaso de barro. Ai, meu Deus. As coisas encobertas em Deus, na vigência da lei, estavam restritas aos gentios, mas eram reveladas aos judeus. Né? O que era para ser revelado dentro da vigência da lei, Deus não revelou nada da graça enquanto a lei estava de pé. Jesus mostrou deslumbres. Jesus de Nazaré não pregou graça. Ele estava cumprindo a lei como ele ia pregar graça, mas ele dava algumas pistas de graça. Como ele estava debaixo da lei, como ele, pela misericórdia, ele curou um leproso. Então Jesus estava debaixo da lei, tá? Ele só não tinha nenhum pecado, né? Para oferecer sacrifício, mas estava ali para cumprir nele, para chegar o momento em que ele cumpriria todas as coisas, mas era lá na cruz. Enquanto isso ele estava ali, né? Sendo o mediador de tudo aquilo. Então ele vai e cura o leproso se apresenta a ele, mostra que está curado. Jesus mostrou a lei para o leproso, vai até o sacerdote, se apresenta a ele, porque o sacerdote está autorizado por meio da lei de Moisés, que se um leproso se encontrar curado, tem que se apresentar, tinha que se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote iria examinar o leproso para ver verdadeiramente se ele estava curado ou não. E depois o próprio leproso ia se submeter a algumas lavagens, alguns batismos segundo a lei, lavagem de purificação, para depois ele ser devolvido à sociedade, devolvido ao seio da família, a voltar a andar no meio do povo, porque antes disso o leproso era tratado atrás dos muros, dentro das cavernas, era lá que ficavam os leprosos. Eles eram separados da sociedade. Podia ser rei. Lembra da história do rei de Naamã? Ele tinha que ficar separado até do seu palácio. Não era por meio da lei, ele não podia andar no meio dos outros, ele tinha que ser tratado como igual. Ok? Vamos voltar para aqui para o que interessa, para o texto. Sem sair do texto. Estávamos em Colossenses 1, essa palavra de glória aqui. Ok? Então Deus ele quis fazer conhecer esses mistérios entre os gentios, os que não são judeus, as riquezas da glória desse mistério. Que mistério é esse? Cristo em nós, a esperança da glória. Então as coisas encobertas em Deus, na vigência da lei, estavam restritas aos gentios, mas eram reveladas aos judeus, ok? Mas estes mistérios, Deus quis fazer conhecidos aos gentios, a nós, a igreja de Cristo na terra, né? Aos gentios. As riquezas desta glória depois de Cristo para os não-judeus, né? Quem são os não-judeus? Os gentios, eu e você, né? Nós, como verdadeiros bereanos, temos que examinar as escrituras para nos posicionar na Bíblia, pelo menos tentar nos posicionar na Bíblia, para saber quem é você na Bíblia. Quem é você na Bíblia? O que é que você tem, né? Qual é a sua participação na Bíblia? Pelo menos você saber se você é gentil ou se você é judeu. Isso já é um bom avanço, para você entender que na Bíblia ela está dividida em Antigo e Novo Testamento. E você não pode pegar o Novo Testamento e o vivo e bater no liquidificador e tomar tudo. Você vai morrer. Você vai morrer, Você vai morrer, meu filho. Porque nem tudo que está escrito na Bíblia é para você viver. É para ser praticado. Por isso o cristianismo está todo misturado aí, é mistificado, né? Judaizado, então é uma mistura. E Deus não se agrada disso. A Bíblia diz que aos olhos dos homens tudo é bom aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor é tudo abominável. Deus entrega ao homem as suas próprias paixões, as suas próprias soberbas, para ele fazer o que ele quiser. Mas quando nós vamos buscar a luz da palavra, o Senhor, pela sua misericórdia, Ele abre o nosso entendimento para ver, olha, não era para eu fazer isso. Pois é, o Senhor nunca mandou eu fazer. Quando
Nós precisamos respeitar a palavra de Deus quando ele diz misericórdia quero e não sacrifício. Ah, meu amigo, eu tenho que buscar o que é isso aqui. Eu posso estar sacrificando o que eu nunca deveria estar sacrificando, né? Desde quando Deus quer misericórdia? Então qual é a minha coerência? Eu vou buscar na palavra o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Aí eu pulo, atropelo as coisas, vou sacrificar qualquer coisa por aí. Mas Deus, o Espírito Santo é educado, abençoado. Você pensa que Deus vai contender com a criatura? E pode a criatura dizer ao Criador o que fazes? Se Deus está dizendo na sua misericórdia, graça e amor, misericórdia quero, filho, e não sacrifício. A minha coerência e a sua é procurar, no mínimo, procurar na Bíblia o que misericórdia é essa que Deus tem para mim e que sacrifícios são esses que Deus não quer que eu faça. Essa é a coerência. Não é eu como pastor levantar meia dúzia de seguidores e dizer que eles têm que sacrificar. Primeiro, a coerência, primeiro eu sou um transmissor da verdade, eu sou um instrumento de Deus para transmitir o que Deus quer, não é o que eu quero. E é isso que está acontecendo em grandes tempos. Pode abrir quantas portas quiserem. A maioria esmagadora não faz a vontade de Deus. É vontade de homens, é doutrina de homens, é dogma de homens. São estratégias e mais estratégias para atrair, né, o gado, que é para, no final de tudo isso, o arremate todo é enriquecimento. Vamos para a palavra. Mas esse mistério Deus quis fazer conhecidos aos gentios, que somos nós, as riquezas desta glória depois de Cristo para os não-judeus, que são gentios. Então as riquezas desta glória é difícil de entender para quem não quer ouvir. As riquezas dessa glória é difícil de entender para quem não quer ouvir, para quem já tem a sua opinião formada. Eu tenho a minha opinião formada, eu tenho a minha teologia, eu sou bacharel disso, eu sou doutorado em divindade disso, eu sou, e Deus você é, vá, então vá. Já que você é, importa a minha palavra. Então Deus ele não tem parte com soberba. A Bíblia diz que Deus dá misericórdia, né, aos humildes, mas Deus exalta os humildes, mas aos soberbos Deus ele isola, deixa ele andar, ó. Siga conforme as suas emoções aí, mas não tem nada de Deus. Mas estes mistérios Deus quis fazer conhecidos aos gentios, as riquezas desta glória. Amém? As riquezas desta glória é difícil de entender. Isso está onde? Hebreus 5, 11, 12 e 13 e 14 vai dizer: quanto a isso, temos muito que ensinar. Né? Assunto difícil de explicar. Especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender. Olha a exortação na carta aos Hebreus. Apesar de que, a essa altura, meu Deus, já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devias estar recebendo alimento sólido. Quando já devias receber alimento sólido. Meu Deus, é duro ter que ouvir isso? Vou ler de novo. Hebreus 5, de 11 a 14. Quanto a isso, temos muito que ensinar. Assunto difícil de explicar, especialmente porque vos tornastes indolentes para aprender, apesar de que, a essa altura, já devesseis ser mestres, né? Ainda estás precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, chamou de criança, quando já devias estar recebendo alimento sólido.
Ora, quem precisa alimentar-se de leite ainda é criança. E não tem experiência no ensino da justiça. A justiça aqui é a vontade de Deus, meus amados. É a vontade soberana de Deus. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. É duro ter que ouvir isso. É duro ter que ouvir isso do apóstolo Paulo. Ele estava falando só aos hebreus. Então aquele que está em graça está desfrutando da glória desse mistério que esteve em oculto dos séculos das gerações, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Entendeu? Então nós podemos ver mais ou menos o que é que Paulo, no lugar de orar por muitas coisas fúteis, o apóstolo Paulo, com sabedoria, orava com sabedoria. Ok? Orava com sabedoria. Então vamos ler a oração de Paulo, que era conhecedor desta riqueza. Ao apóstolo Paulo foi revelada a graça de Deus em Cristo. Hein? O apóstolo Paulo é o ministro da graça de Deus em Cristo. O apóstolo Paulo não era ministro da lei. Ele era nascido da lei. Mas um apóstolo 13º, separado dos 12, que foi incumbido, responsabilizado, recebeu da parte do Cristo ressuscitado a missão de pregar o evangelho aos gentios. Ok? Amém, Orlando? Direto da Flórida, Estados Unidos. Graça e paz, meu amado. Melhor noite. Então, Efésios 1, 16, 17, 18, 19, vai dizer assim: o apóstolo Paulo, a oração da sabedoria, o homem sábio orando com sabedoria. Ao contrário de orar pedindo a Deus, Senhor, enriquece ele, abre uma porta para ele, dá um carro para ele, Senhor, isso e aquilo. Não, o apóstolo Paulo orou com sabedoria, porque ele entendia que era isso que o povo de Deus precisava. E é isso que o povo de Deus precisa nos dias atuais, é ter sabedoria, meu irmão. É ter discernimento, é ter olhos abertos, olhos espirituais abertos. É ser um bereano e examinar as escrituras com sabedoria, com temor, com coerência, com contextualização, porque texto sem contexto é pretexto para heresia mesmo. E a igreja de Cristo está sendo conduzida debaixo de heresias, falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, apóstolos da lei. Ok? Então o apóstolo Paulo em Efésios 1, 16 vai dizer assim, de 16 a 19: não cesso de dar graças a Deus por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o Espírito. Meu Deus, isso é forte. Eu não sabia, meus amados, o que eu estava pedindo a Deus. Mas como o Espírito Santo colocava na minha boca a oração, a minha maior necessidade era ter sabedoria. Porque enquanto eu estava cantando, Senhor, leva-me além a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor, eu não sabia o que eu estava cantando, mas isso já estava bradando dentro de mim. Como um adorador, muitas vezes a gente canta e não sabe o que está cantando. Você pode estar engrandecendo o nome do Senhor de uma forma tão grande, mas você também, por trás, você pode estar cantando tantas heresias que não tem nada a ver com o Evangelho, que não tem nada a ver com engrandecer o nome do Senhor. Ok? Então toma cuidado com as tuas orações. 16, não cesso de dar graças a Deus por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação. Não é de culto aos anjos, Senhor? Não. Não é de emocionalismo? Não. Sabedoria de revelação, sim. No pleno conhecimento de Deus? No pleno conhecimento de Deus, sim. Oro, versículo 18,
ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Para que saibais, olha aí, eita Deus, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, para que, orando, que Deus nos revela qual é o real chamamento. Olha aqui. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais. Que Deus ilumine o seu coração, para que você saiba, por revelação, qual é a real esperança do chamado que Deus fez, que Deus te fez. O verdadeiro chamado que Deus te fez. O propósito de Deus para com a sua vida. Né? O real chamamento. Às vezes nós estamos andando em certos ambientes que não foi o chamado de Deus. Então nós temos que ter paciência e crer na soberania de Deus. Crer que Deus está no controle de todas as coisas. Que no tempo certo, né? No momento da manifestação de Deus, Ele revelar para você o que é que Ele quer de você. Como um eleito, um escolhido, assim como Deus, Ele escolheu o rei Davi para ser rei. Ele não se tornou rei de um dia para o outro. Ele só tinha 17 anos. Ele era um pastor de ovelhas, de animais. E Davi, no tempo de Deus, ele só assumiu o trono com 30 anos de idade. Então, meu irmão, relaxa, fica em paz com o Senhor, meu irmão. Não tenha pressa de nada não, porque é Deus que rege todas as coisas, tá? É o Senhor que sabe da tua vida. É Ele que controla todas as coisas. Todas as coisas estão patentes à mão forte do Senhor. Nada está perdido diante de Deus. Ok? Olha aí, oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que Ele vos fez. Né? Quais são as riquezas da glória da sua herança nos gentios, nos santos, a glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, e os que cremos, conforme a atuação, né, da força do seu poder, da sua ponterosa força. Amém, meus amados? Então essa oração de Paulo não era para que o povo tivesse casa própria, né? A oração de Paulo não era para que esse povo tivesse carro do ano, nem para ficar rico, nem para comprar jatinho de luxo, nem para comprar fazenda, não era para comprar lancha, né? Não era para ficar milionário, era para que recebesse sabedoria. Porque, meus amados, os sacerdotes, hipócritas e fariseus, eles eram ricos, mas não faziam a vontade de Deus. Não confunda a riqueza com a mão do Senhor. Não se confunda, irmão. Não, a riqueza a riqueza, né, de muitos, na maioria esmagadora de certos pseudos, né, pseudos sacerdotes, né, que nem sabem o que são, se são sacerdotes reais ou são sacerdotes levíticos, porque eles misturaram a lei com a graça. É fermento, né? Costuraram a lei, voltaram para os rudimentos fracos e pobres. O apóstolo Paulo, ele chega em Gálatas 2 e ele não vem com amor, com orações, ele vem quebrando tudo. Ele vem quebrando o pau contra os Gálatas. Gálatas insensatos! Quem foi que vos enfeitiçou? Quem foi que enganou vocês? Como é que eu ensino uma coisa para vocês e vocês agora querem retornar aos rudimentos fracos e pobres? Não foi por muita súplica e muita oração que eu expus Cristo a vocês? Através da pregação, o apóstolo Paulo expôs Cristo aos Gálatas. E eles estavam se deixando persuadir.
trocando a graça de Deus em Cristo pelos rudimentos fracos da lei, que Cristo já tinha aniquilado na cruz. Tamanha exortação e repugnação do apóstolo Paulo. Receio de vós ter perdido o meu tempo com vocês. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Leia Gálatas 2. Leia Gálatas 2. E respeite a palavra exortação. Exortar é levantar, exortar, meu amigo. Muitas vezes é levantar a voz. Eu, Gálatas insensatos, eu estou perdendo meu tempo com vocês. Foi isso que eu preguei para vocês. Eu dei a minha vida por vocês. Para vocês voltarem para os rudimentos fracos e pobres. Foi isso que o apóstolo Paulo estava falando em Gálatas 2, meus amados. Ainda dá uma chamada em Pedro também. Esse daí, rapaz, eu amo Paulo. Corajoso todo, homem de Deus, Ah, meu Deus. Então, meu irmão, esta oração de Paulo não era para essas coisas. Não era para que tivesse casa própria, nem carro do ano, nem ficar rico, nem comprar jatinho de luxo, nem comprar fazenda, nem comprar televisão, né? Meu irmão. Nem para ostentar. Foi para nada disso, meu irmão. Mas para que Deus viesse conceder o espírito de conhecimento, espírito de revelação, de sabedoria, de olhos os olhos do coração iluminados, né? Para ter acesso ao conhecimento de Deus, né? Você só pode ter conhecimento de Deus através da palavra. A palavra de Deus com coerência. Então, entender o que está escrito com coerência na contextualização exata, né? Para sabermos a real esperança no chamado que Deus predestinou, é conhecer as riquezas da glória da nossa herança como santos do Senhor. Amém, meus amados? Então, é impossível, com os sentidos embotados, com o olhar fitado em Moisés, na antiga aliança, né? É impossível, lendo Moisés, é impossível entender a herança que o nosso testador deixou. O nosso testador é Cristo, amado. Sabia disso? Porque só há conversão quando o véu da lei é retirado. Isso está em 2 Coríntios 3, palavra revelada. Palavra revelada, meus amados. É duro? É. Mas dói, mas passa. 2 Coríntios 3, 13 a 17. Olha o que o apóstolo Paulo veio falar em Coríntios. Não somos como Moisés, para começar, que se cobria com um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. Aquela glória estava se dissipando. Isso aqui significa que Jesus estava vindo, né? E a glória que estava sobre o rosto de Moisés estava se acabando. Isso aqui significa que a lei estava em contagem regressiva. Jesus estava vindo e a lei ela ia se dissipar, né? Porque Moisés representa a lei. Então viam a glória sobre Moisés, mas no céu não existe um trono para Moisés ou para Jesus, é só Jesus e acabou. Ok? Então a lei já estava se desvanecendo. Ok? O resplendor em seu rosto, a glória da lei já estava chegando ao seu fim. Jesus ia cumprir a lei na cruz, estava vindo, então estava se dissipando. Ok? Está claro até aqui? Versículo 13. Está claro, abençoado. Versículo 14. E por isso, a mente dos israelenses, olha aí, a mente de Israel, do povo de Israel, se fechou. Olha aí, pois até hoje, o apóstolo Paulo falando aí, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Está vendo qual é o perigo de querer se conduzir debaixo da lei? Até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga lei, a antiga aliança, a lei de Moisés. Não foi, então, por causa disso ainda não foi retirado. Porque é somente em Cristo que esse véu pode ser removido. De fato, até nossos dias,
quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Ok? Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito. E onde quer que o Espírito esteja, ali a liberdade. E a liberdade é só em Cristo, não é em Moisés. Não existia liberdade em Moisés. A lei era a lei que matava. A letra que mata, ministério de morte. Que eu não cumprisse a lei, meu irmão. Então, somente debaixo da graça nós podemos ter acesso à herança, né, do Novo Testamento deixado pelo testador. Né? Então, me permita uma observação aqui. Muitos não tomam posse desta herança porque não têm o conhecimento, não têm o entendimento da revelação da graça. É conduzido por lei. Está debaixo aqui, quando abrem um livro, né? De fato, até nos nossos dias, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Não tem graça na lei, abençoado. Não existe a graça na lei. Você tem que sair da lei para entender a graça. Contudo, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, o véu da lei. Né? O Senhor é o Espírito. Amém? Então, muitos não tomam posse desta herança, né? Os segredos que estavam ocultos do século das gerações. Por quê? Porque não tem o conhecimento. Então, vamos ver aqui algumas heranças, né? Pelo testador, dadas pelo testador, que é Cristo. O nosso testador é Cristo. Ok? A herança da salvação eterna pela graça. Isso era um segredo que estava em oculto do século das gerações. Mas Deus revelou aos gentios. Deus quis fazer ter conhecido isso aos gentios, aos não-judeus. Então, o que foi que Deus fez, né, por ser conhecida essa herança? Essa revelação é uma herança para nós. A herança do testador foi nos salvar. E isso nós não entendíamos ainda. Só debaixo da graça podemos compreender a herança da salvação eterna pela graça em Efésios 2:8. Os segredos que estavam em ocultos do século das gerações, Cristo ressuscitado revelou a Paulo. Então, por meio de Paulo, nós entendemos essa palavra revelada. Essa é uma herança dos santos. Né? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não é dom de vós, é dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Entendeu? As obras saem. A salvação foi por meio de Cristo. Ok? Porque os dons, Romanos 11:29... há uma herança também, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Né? A unção que Deus derrama sobre nós, ela é irrevogável. Deus não vai tirar o que Ele colocou. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ok? Os dons, a salvação é um dom de Deus, querido. A fé em nós é o dom que é de Deus. Tudo é de Deus. Então, Deus não pode revogar esta herança que nos proporcionou em Cristo Jesus. Né? Então, estas heranças são testificadas pelo Espírito Santo, com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. É uma herança também. Antes, por que uma herança para nós? É um segredo que estava em oculto, porque no tempo da lei, como gentios, alheios às promessas, nós não sabíamos disso. Deus só que fez que essa revelação viesse, eram coisas encobertas para Deus, mas Ele só descobriu isso, só revelou a nós depois da morte e ressurreição de Cristo. Né? Então, essas heranças são testificadas pelo Espírito Santo, né? Com o nosso espírito, né? Que nós somos filhos de Deus, não somos mais bastardos, não somos mais gentios. Isso é uma herança dos santos, sabermos que nós somos filhos de Deus e que o Espírito Santo clama Abba Pai, que quer dizer papai. É o que nós dizemos sempre, Abba Pai, porque nós sabemos que Ele é nosso Pai. Essa é uma herança, ok? Então isso está em Romanos 8:16, que diz assim: o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Isso é um segredo que estava em oculto, abençoado. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Ok? Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
né? Se realmente participamos dos seus sofrimentos, olha aqui, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Ok? Então, o que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, não está evidenciado em jejuar. Vou jejuar para querer ser filho de Deus, para me tornar filho de Deus? Não, misericórdia quero e não sacrifício. E jejum é sacrifício. O jejum nada mais é do que uma forma de você humilhar a alma para fazer chantagem, para que Deus obedeça, para que Deus responda. E isso é uma chantagem emocional. Misericórdia quero e não sacrifício. Sacrificando o seu corpo, meu filho, é bem possível que você contraia uma úlcera. Mas pela falta de entendimento, e esse entendimento não é para todos. Alguns recebem isso com entendimento, em graça, sabe? Mas outros devem estar me xingando todo aí, porque estão acostumados, né? O sistema religioso é um sistema que está influenciado por Moisés. Não sabe o que é graça. Está debaixo da graça porque está depois de Cristo, mas não conhece o que é reinar em vida, não sabe o que é ser salvo pela graça. Desconhece Hebreus 2,14, que Deus aniquilou o diabo. E, meu irmão, o diabo, o inferno e a maldição, a condenação, isso aí são parceiros inseparáveis de certos pastores. Mas é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que nós somos salvos por meio da fé. Então não é a carne e sangue que revela coisa alguma. A carne e sangue não tem nada para revelar. A carne é inimiga de Deus. Como é que a carne vai revelar alguma coisa? Não é? Por isso que nós somos salvos no Espírito. O nosso espírito é salvo. Está perfeito diante de Deus. Ok? Então, o Espírito Santo habita com o nosso espírito, não é com a nossa carne. É com o Espírito. Amém? Não é a carne e sangue que revela coisa alguma, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Não é por nenhuma obra humana. Né? Jesus ele vai interpelar alguns discípulos em Mateus 16, 15, 16 e 17. Vamos ler aqui. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Perguntando aos discípulos. E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus afirmou, respondendo: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, Simão Barjonas, né? Pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, por meio da sua carne e do seu sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Ok? Nesta herança, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, como somos batizados no sangue de Jesus. Somos batizados no sangue de Jesus. Ok? Romanos 6, 3 e 4. Ou ignorais. Isso é também uma herança. Segredos ocultos do século das gerações que Deus fez, né, pela sua vontade, que isso fosse revelado aos seus santos, aos não-judeus, aos santos, aos gentios. Essa é uma das heranças que nós recebemos da parte de Deus, mas muitos não conseguem tomar posse desta herança, né? Nesta herança, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito como que somos batizados, que fomos, né? Que fomos no verbo, acho que é mais do que perfeito, que fomos batizados no sangue de Jesus. Foi no sangue, não foi por águas, ok? Romanos 6, 3 e 4. Ou ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte. Olha aí. Foi quando Jesus morreu na cruz, nós fomos batizados naquela hora. De uma vez por todas, definitivamente. E por meio do dom da fé, que é uma herança que nós recebemos da parte de Deus, o dom da fé, precisamos crer nisso, na suficiência do sangue de Jesus,
que fomos aspergidos foi pelo sangue. Fomos batizados tão somente pelo sangue. Isso foi há 2000 anos atrás. Não preciso simbolizar mais nada disso. Ok? Mais uma vez, ou ignorasse que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, né? Por meio da morte dele, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Ok? Então nós fomos batizados definitivamente pelo sangue, na morte de Cristo, de uma vez por todas. Uma vez por todas. Ok? Coríntios 12, 13 vai dizer: pois todos fomos batizados por um só Espírito. 1 Coríntios 12, 13. 12, versículo 13. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos. Né? Deus derrubou a parede de separação. Quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um Espírito só. É só um Espírito. É o Espírito Santo de Deus operando em todos, em toda a sua igreja. Ok? Então o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que Efésios 4, de 4 a 6, vai dizer: há um só corpo, ok? E um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamados é um só. Há um só Senhor, uma só fé. Voltou? Amém. Voltando, retornando aqui, Efésios 4, de 4 a 7. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual foste chamados é uma só. Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo no sangue de Cristo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo, pela sua soberana vontade. Ok? Então, são riquezas, essas itens que eu pude catalogar aqui para os irmãos, entre uma infinidade, né? São riquezas da glória desse mistério, que estavam em oculto dos séculos das gerações, que muitos não entendem. Acham que isso é difícil de se entender. Eu entendo, meus amados, é difícil mesmo. Mas de glória em glória, de fé em fé, observando com a palavra, né? Observando a regra de leitura, nós vamos chegando ao pleno entendimento. Né? Nós vamos passar toda a nossa vida. É o tempo que Deus permitir a nossa estada, né? A nossa peregrinação nessa terra. Devemos crescer na graça e no conhecimento, de glória em glória, dia após dia, crescendo na graça, no conhecimento, né? Prosseguindo para a perfeição. Né? Não é de um minuto para o outro, de uma hora para outra que a gente vai entender tudo. Mas o Senhor, quem nos capacita o Senhor, é o Espírito Santo. Então, Efésios 1, 19 a 23 vai dizer assim: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da força do seu poder. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, né? Mas da mesma forma na era que há de vir. Versículo 22, também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há.
e o concedeu à igreja. Ele concedeu à igreja, que é o seu corpo, a igreja, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe. Tudo é pela vontade permissiva do Senhor. A plenitude é tudo, né? A plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, em toda e qualquer circunstância. Amém, meus amados? Então, o que é que nós entendemos aqui em Efésios 1, 23, principalmente? Tudo está sobre o comando da mão forte, da soberania do Senhor Jesus Cristo. Amém? O poder de Deus opera em nós pelo Espírito Santo que em nós habita. Ok? Efésios 3, 20 e 21 diz assim, é aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Quem é que age em nós? Quem é que opera em nós? Se não é outro, senão o Espírito Santo de Deus. Ok? A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. O apóstolo Paulo termina dizendo, concordo, Senhor. Amém. Amém. Aí sim, aí é amém. Glória a Deus. Então a igreja ela tem essa responsabilidade, né? Em Efésios 3:10 vai dizer, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Amém? E 1 Coríntios 2, 6 e 7. Contudo, o apóstolo Paulo falando, contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era ou dos poderosos deste século. Está falando do século que ele estava vivendo. Que estão sendo reduzidos a nada. Olha aí. Mas falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto. Olha. O qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Amém? Então, a sabedoria que esteve em oculto dos séculos, das gerações, Deus ordenou para este tempo, não é? Debaixo da graça, desde a morte e ressurreição de Cristo. Este tempo é esse aí, né? Depois de Cristo Jesus, debaixo da sua graça, a nova aliança, em que nós, por meio da palavra, sabemos que somos embaixadores de Cristo, somos ministros da incircuncisão, somos ministros de uma nova aliança. Então essa é a nossa oração, meus amados. Essa é a nossa oração de Efésios 6, 18 a 20. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humildade, insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Orai do mesmo modo por mim, para que, quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que, destemidamente, possa revelar o mistério do Evangelho. Olha aqui, não é o mistério da lei, é o mistério do Evangelho da graça. É Cristo, o mistério de Cristo em nós, a esperança da glória, das riquezas insondáveis, dos segredos que estavam em ocultos do século das gerações, né? Versículo 20, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Qual era o chamado de Paulo? Fui chamado para a defesa do Evangelho. Então, meus amados, no Evangelho existem pontos que são difíceis de entender. Por isso que Paulo pede orações, para que pediu orações à igreja de Coríntios, a todas essas orações. Ele pediu orações, para que Deus, ao abrir da sua boca, Deus concedesse graça para os que pudessem ouvir a mensagem, que até Pedro reconheceu que ele tinha certos pontos que eram difíceis de entender.
Ok? 2 Pedro 3, né? 2 Pedro 3, ele diz assim, 3,16, ele, falando de Paulo, né? Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos. Olha aí, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Versículo 17, sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro, né, e sedução dos que não têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Viu? Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Viu aqui, amigo, meus amados, em Pedro, 2 Pedro 3, o que é que Pedro diz? Que ele reconhece que Paulo ele tinha, né, pontos difíceis de se entender, no entendimento que ele tinha era muito maior do que o de Paulo, que os demais apóstolos. Ok? Então existem muitos ensinos, doutrinas, dogmas, que são contraditórios à luz da palavra de Deus, que precisam ser examinados. E isso, para examinar as escrituras, como verdadeiro bereano, isso custa tempo. De tema em tema, nós vamos discorrendo a palavra e traz a real revelação. Pede ao Senhor sabedoria, entendimento, revelação, temor, que abra os nossos olhos para que Ele mesmo nos revele a verdade, os segredos que estavam em ocultos. Ok? Em Colossenses 1, de 10 a 12, vai dizer assim: e tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhas absoluta constância e firmeza de ânimo, olha aí, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, né? No reino dessa luz. Então a herança dos santos é a graça de Deus em Cristo Jesus. Os segredos que estavam em oculto dos séculos, das gerações, a nossa herança da graça é Cristo em nós, a esperança da glória. Amém, meus amados? Então eu desejo que a mesma oração de Paulo, não é? Esta mesma oração eu desejo a todos nós, não é? Que o Senhor nos conceda olhos iluminados, que o Senhor nos dê, manifeste em nós o espírito de sabedoria, para que possamos, não é, entender qual é o real chamado do Senhor para nós, os santos, não é? E que possamos prosseguir, ok? Prosseguir nesta peregrinação, buscando a real vontade do Senhor, não mercadejando o Evangelho, não fazendo da palavra do Senhor comércio, né? Obedecer à vontade de Deus, é que Ele disse, de graça recebeste, de graça dai, não se deixando levar, nem persuadir, nem intimidar pelos pseudos ungidos que querem passar na nossa cara a vida de Davi. Viu? Davi não tocou em Saul porque ele era um rei, não é? Uma coisa, meus amados, a palavra tocar significa matar, viu? O que nós não podemos é matar nenhum homem que se titula pastor, apóstolo, seja lá do nível que for. Nós não temos autorização de Deus de arrancar a cabeça dessas pessoas. Mas nós podemos julgar,
segundo a reta justiça. Ok? Não tema, não tenha medo de cara feia, não tenham medo de ameaças, porque quando nós tocamos na vida dessas pessoas, não é matando, não é arrancando essas pessoas da terra, porque a Deus pertence a vida, é Deus que dá e é Deus que tira, mas segundo a luz da palavra, nós como ministros do Evangelho da Graça do Senhor, temos autorização da parte de Deus de julgar, né, de examinar, de contextualizar como verdadeiros bereanos, né, e denunciar as falsas obras, os falsos profetas, né? O apóstolo Paulo, ele falou: receio de vós que depois da minha partida se levantarão falsos mestres que não pouparão as ovelhas, né? E se levantaram falsas doutrinas, falsos dogmas, ensinamentos extrabíblicos, e você só pode ter olhos iluminados, atentar para essas coisas se você é verdadeiramente um chamado do Senhor. É um eleito, um escolhido, que tem olhos iluminados abertos para detectar, né, heresias. Porque a heresia era fede, meu irmão. Amém, meus amados? Não quero mais tomar o tempo de vocês. Muito obrigado de coração a todos. Entrem lá para visitar o meu canal no YouTube. São os 2 canais. O primeiro é Everson Cruz, é o mais antigo. Tem louvores lá e tem pregações. Everson Cruz, deixe o seu like, né? Assine lá, clique lá no sininho, né? Visualize. E o mais novo canal, que chama-se A Bíblia que Você Nunca Leu. Esse aí que eu estou fazendo questão mais que as pessoas entrem, porque eu estou colocando as minhas ministrações lá e esse tema é muito forte. Amém, meus amados? Um beijo no coração, que a graça e a paz do Senhor seja com todos, que o poder de Deus, as consolações do Espírito Santo seja com todos, não só agora, mas para todos sempre. Melhor semana, declaro por fé, a melhor semana da sua vida no nome do Senhor Jesus. Graça e paz, até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abba Pai, um beijo no coração de todos.